pessoal, sejam bem-vindos à Politicologia. Estamos chegando ao nosso terceiro episódio e em virtude de todas essas manifestações nas redes sociais lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de todo esse conflito ideológico, político, eu resolvi falar sobre fascismo. Nós temos visto um crescimento muito grande dessa discussão em torno do regime fascista, do conceito de fascismo. O crescimento aí de movimentos antifascistas depois da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos inflamou esse discurso, né, de trazer à tona novamente essa questão do autoritarismo, do totalitarismo. Então, decidi fazer esse vídeo. Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecermos o conceito do fascismo. Tem sido muito comum ver a galera no Facebook, no Twitter, no Instagram xingando o outro de fascista, xingando o outro de nazista, de totalitário. Só que aí fica o questionamento: será que as pessoas realmente sabem o que é o fascismo? Será que você sabe o que é? Antes de mais nada, eu quero esclarecer que essa crítica da utilização do termo fascista de maneira simplista já tem sido criticada por muitos historiadores e tem sido criticada por um cara muito famoso, o escritor George Orwell, lá da Inglaterra, né? Que ele já criticava pessoas que usavam esse termo erroneamente. Às vezes as pessoas chamavam os outros de fascistas, mas nem sabiam o que era. Então, vamos esclarecer o conceito para que a gente consiga ter um parâmetro bem estabelecido para entender o que está acontecendo no mundo atualmente. E por isso, nós vamos recorrer à história, nós vamos voltar lá na década de 20, pós-Primeira Guerra, quando a Itália tinha saído da Primeira Guerra totalmente desestruturada economicamente. Os tratados não haviam sido cumpridos, né? Existiu um caos econômico, político e social. A classe média estava desestabilizada, a classe operária estava com problemas, já não tinha emprego suficiente, já não tinha seu poder de compra diminuído, porque o colapso econômico havia tomado conta da Itália no momento pós-Primeira Guerra. E aí surgem de um lado as manifestações e as articulações da esquerda, que são os socialistas e os comunistas. Eles começam a tomar forma para tentar estabelecer uma revolução, uma reforma mais profunda no modelo de Estado. E, paralelamente, nós temos a ala conservadora, que é a ala composta pela elite, a ala que era contra toda essa reforma e todo qualquer tipo de ideologia da esquerda. E aí nós temos, de novo, né, essa questão do antagonismo entre esquerda e direita. Aí nós temos uma figura muito importante, que é o Benito Mussolini, ele que deu início aí ao fascismo italiano, ao fascismo clássico, como conhecemos hoje. E ele é uma figura muito peculiar, muito curiosa, digamos assim por dizer. Por quê? Porque ele é uma pessoa na qual cresceu pautada a partir de valores socialistas. Ele era, inclusive, membro, ele era um dos articuladores do Partido Socialista lá na Itália. Só que o Partido Socialista não queria que a Itália se posicionasse na guerra, e ele já achava o contrário. Ele achava que a Itália tinha que se posicionar sim. Depois dessa decisão dele, depois desse posicionamento, o Mussolini acabou sendo expulso do Partido Socialista e, né, nesse momento começa uma grande revolução. Ele começa a ir para o lado, né, da ala conservadora. E essa ala conservadora, ela começou a tomar bastante proporção na Itália, ela começou a ter uma notoriedade muito grande, um apoio muito grande, principalmente pela parte da elite, tá? E também pela classe média. Por quê? Porque eles tinham medo da sanção do socialismo, eles tinham medo dessas reformas, dessa resistência que pregava a ala da esquerda. E aí nós temos o surgimento do partido fascista. E esse partido ele começa a se consolidar, ele começa a ter bastante força e nós temos uma grande pressão
para que exista uma reforma, para que exista um novo governo, um novo método de administrar o país. E aí o que acontece? Em outubro de 1922, temos um acontecimento fatídico que começou a mudar os rumos da Itália. Aquele movimento chamado Marcha sobre Roma. Esse movimento foi caracterizado por uma organização do Partido Fascista para pressionar o rei da época a nomear Benito Mussolini como primeiro-ministro. Feito isso, a história da Itália passa a mudar e a desgraça começa a acontecer. Num contexto onde a economia estava toda desestruturada, estava toda em caos, a gente vivia um contexto de ebulição social, porque nós tínhamos as classes mais baixas, mais vulneráveis, enfrentando aí as consequências do pós-guerra, e nós tínhamos a elite com medo da esquerda, e tínhamos essa questão da luta de classes, e aí surge Benito Mussolini como uma figura messiânica. E aí nós temos a primeira grande característica do regime fascista, dos regimes totalitários como um todo, mas como nós estamos falando do fascismo, nós vamos focar no fascismo. Aí nós temos a ascensão desse movimento, e desse regime, e muitos historiadores acabam até mesmo entrando em conflito sobre o posicionamento desse regime dentro de um espectro ideológico definido. E por que isso acontece? Esses historiadores, especialistas em cientistas políticos, eles falam que o fascismo, ele se apropria de várias ideologias, ele se apropria de outros regimes e ele se torna um método de governo extremamente contraditório, extremamente totalitário e extremamente confuso. O fascismo é uma corrente política complexa que parasita outras ideologias, possui tensões internas e contradições, possui um aspecto camaleônico que se apropria de símbolos históricos, ícones, slogans, tradições, mitos e heróis da sociedade que deseja mobilizar. Então, a Itália vivia um período de recessão, vivia um período de muita turbulência, e aí o fascismo surge com a figura de Benito Mussolini, que prometia ser a solução de tudo, que prometia restabelecer a economia, que prometia dar uma vida mais digna para os cidadãos italianos. E nós vemos que não é bem assim, porque o fascismo foi um período marcado por mortes, torturas, repressões às liberdades individuais. Nós temos também o fascismo como uma influência muito grande em outros regimes de extrema direita. Nós temos a questão do franquismo, nós temos o nazismo principalmente, porque Adolf Hitler ele foi um aliado muito forte de Benito Mussolini, principalmente no período da Segunda Guerra. O nazismo, a questão do nazismo também, ele pode ser considerado um regime fascista na sua forma mais pura e mais extrema, que aí a gente tem a questão racial ainda mais latente, mais evidente. O fascismo ele foi uma porta de entrada, foi um impulso para que outros regimes autoritários de extrema direita começassem a ascender, né, durante o século XX. E por que eu falo da questão do espectro ideológico? Porque ao mesmo tempo que o fascismo ele lida com essa questão da diminuição dos direitos, né, das liberdades individuais, é elitista, então por isso que a gente considera, né, a direita. Por outro lado, nós temos a questão do forte peso do Estado. Nós temos o Estado intervindo na economia de uma maneira absurda. Então, é um controle total das atividades econômicas, políticas e sociais. E aí, por isso, muita gente fala, tá, mas então o fascismo é de direita ou é de esquerda? Porque, né, quando a gente fala de intervenção na economia, a gente lembra dos teóricos e dos líderes de esquerda, que são eles que geralmente usam intervenção no Estado na economia. Aí eu menciono para vocês novamente a questão da contradição desse aspecto camaleônico, porque ele se apropriou de várias e várias ideologias. Só que
vale ressaltar que nesse contexto todo, o fascismo ele ainda, por consenso maior dos historiadores, cientistas políticos, ele ainda é considerado um regime de extrema direita. Por que ele é um regime de extrema direita? Porque ele surge no intuito de combater o socialismo ascendente na Itália. Então ele tem medo do quê? Ele tem medo de que haja uma revolução, uma reforma profunda por parte dos trabalhadores, da classe operária. Então, neste sentido, é importante ressaltarmos que por mais que exista uma apropriação de outras ideologias e que exista essa questão de transitar entre lados do espectro ideológico, o fascismo, ainda por consenso maior, é considerado extrema direita. E aí eu digo isso porque, até como mencionado anteriormente, esse regime fascista ele também influenciou e deu base para os outros regimes que também são considerados de extrema direita. Daí temos o nazismo na Alemanha, a questão do salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. Então, assim, todos esses regimes, todos esses métodos e correntes foram consideradas por historiadores como extrema-direita, tá? Então há um consenso de que é uma ideologia de extrema-direita. E agora, as principais características do fascismo, as faces do fascismo. Embora não exista um consenso do termo, Umberto Eco, que é um grande filósofo italiano, ele nos deu 14 características principais do fascismo. Então, a ideia aqui não é declarar ou apontar nenhum estado, nenhum governo que nós temos hoje como fascista. E eu digo isso porque eu quero que vocês olhem esse vídeo e tirem as suas próprias conclusões. A partir dessas características, a gente pode fazer uma análise daquilo que a gente vê tanto no Brasil, nos Estados Unidos e outros governos mundo afora. Mas é importante nos atentarmos a essas características. A primeira é o culto à tradição. O que isso significa? O culto à tradição, ele quer dizer que o governante e toda essa perspectiva ideológica dele é como se eles fossem donos da verdade. É como se eles tivessem revelado a verdade, que eles tivessem mostrado essa verdade que já foi estabelecida há muito tempo. Então todo mundo tem que seguir isso de maneira fiel e não pode contestar de maneira alguma. Porque é isso, e é isso, acabou. Nós temos a rejeição ao modernismo, as ideias iluministas, a questão das liberdades individuais que já foram defendidas pelo movimento iluminista, né? Então, assim, Umberto Eco classifica o movimento fascista como antirracionalista, como irracionalista. Eles não têm a capacidade de ter senso crítico. Ou se eles têm, eles não querem que as outras pessoas tenham, porque eles detêm o poder. Então eles querem que todo mundo seja fiel e não pense. Eles não querem propagar essas ideias do racionalismo, da filosofia e tudo mais. Então eles têm essa questão da rejeição do modernismo, das ideias revolucionárias. Eles não querem isso, eles têm aversão à revolução. Eles querem determinar o futuro em um sistema de governo a partir dos ideais e da verdade que eles acreditam que seja. Aí temos também o culto da ação pela ação. O culto da ação pela ação, ele é bem característico no regime fascista pela questão da violência a todo mundo que pensa diferente. Então, assim, você não pode refletir, você não pode pensar para agir, você tem que agir primeiro. Essa repressão, essa violência contra grupos socialistas, contra grupos que são contra o regime fascista, ela é uma característica muito forte, essa questão de opressão das liberdades individuais. Então, por isso que a gente fala do culto da ação pela ação. Não existe uma forma, vamos pensar o que está acontecendo. Não, se você fala mal do governo, você merece morrer, é isso. Então, né, nesse contexto, destacamos a ótica perspectiva autoritária, perspectiva totalitária. A quarta característica que Umberto Eco nos traz, discordância é traição.
se em algum momento alguma pessoa, algum membro do partido fascista discordar de alguma ideia, medida que foi imposta pelo governo, é considerado traição. Então essa pessoa também não merece, não é digna mais de permanecer entre o governo, não é mais digna de permanecer entre os apoiadores, e também por isso merece ser castigada, merece ser reprimida, merece ser presa. Também já não faz mais parte de todo aquele modelo, de todo aquele plano. A quinta característica que nós temos, o medo das diferenças. O medo das diferenças, aí nós trazemos o racismo, porque quando a gente fala de fascismo, a gente pensa nos regimes de extrema direita, a gente pensa na questão da supremacia branca. Então, aí por isso que nós temos esse crescimento de movimento antifascista lá nos Estados Unidos. E aí que eu quero chegar, é nesse ponto que eu queria chegar, porque a polícia, né, dos Estados Unidos matou o George Floyd, tudo isso gerou uma confusão gigantesca e gerou um protesto, gerou uma reação por parte da sociedade que encara o governo Donald Trump como racista, como fascista. Por quê? Porque não tolera as diferenças, não tolera o diferente, não tem medo, tem aversão, enxerga o negro, enxerga aquilo que é diferente, a cultura é diferente, enxerga como algo inferior, como algo que deve ser eliminado, exterminado. E aí nós temos fortes características e fortes traços do racismo, da xenofobia. E é por isso que existe essa crescente de manifestações lá nos Estados Unidos por clamar e pedir a mudança e justiça e chamar mesmo o governo norte-americano, o governo Donald Trump, de fascista, justamente pela morte, né, do George Floyd, porque foi um cara negro que foi asfixiado, dizia: não posso respirar, eu não consigo respirar, e mesmo assim um policial branco continuou asfixiando com o joelho, né? Então, assim, é algo que realmente gerou uma repercussão mundial e não é para menos. E aí temos essa forte característica do fascismo. Humberto Eco também traz pra gente o apelo à frustração social. Por que o apelo à frustração social? Porque o fascismo clássico, o fascismo italiano, ele surge naquele momento de muita turbulência econômica, de muito caos. Então as classes médias estavam aflitas, estavam com medo do que poderia acontecer, a elite estava com medo do que ia acontecer, e aí a figura de Benito Mussolini aparece para salvar, aparece para falar: não, vamos mudar essa história, a gente vai fazer com que as coisas deem certo. Então essa frustração do período pós-guerra, desse sentimento de medo, de angústia do que estava por vir, isso incitou um apoio ao fascismo, porque eles se sentiram aparados na figura de Benito Mussolini. A figura de Benito Mussolini representava uma salvação. E aí ele se apegou a essa frustração dessas pessoas, que já não tinham mais o que fazer, já não tinham mais o que pensar naquele momento, e aí ele ganhou o apoio dessas classes. Aí a gente tem a obsessão por um enredo. O que isso significa, essa obsessão por esse enredo? Toda essa verdade precisa continuar sendo defendida, precisa continuar sendo estabelecida em todos os cantos. Então, o que acontece? O regime fascista, o regime autoritário de extrema-direita, ele tem essa obsessão por acreditar que isso precisa ser defendido a todo custo. Então aquela verdade que foi revelada, que eu falei pra vocês lá na primeira característica, ela precisa ser mantida. Então todas essas ideologias, elas precisam ser defendidas, elas precisam continuar em evidência, e para isso o regime, o governante, o líder, ele vai continuar insistindo no mesmo enredo, na mesma forma de governar. O inimigo é forte e é fraco ao mesmo tempo. Quem é o inimigo nessa época? Nessa época nós temos os grupos socialistas. A gente tem os partidos que têm a tendência à esquerda. E aí eles são fortes? Sim, teoricamente sim, porque eles têm aí um embasamento teórico muito grande, tem uma população também, tem vários aspectos, um sentido revolucionário, então eles têm apoio de parte da população. Eles são fortes, mas ao mesmo tempo eles são fracos. Por quê? Porque eles não têm a maioria. E se eles não têm a maioria, como eles são minoria, a opinião dissonante é sufocada, é reprimida. E não é reprimida só ideologicamente.
é reprimida pela questão da força física, pela violência. Aí a gente fala de novo da questão do monopólio da violência, porque não é permitido em nenhum momento pessoas contrárias ao governo se manifestem livremente. Então, temos prisão, tortura, todo tipo de ação para violar e tirar a liberdade dessas pessoas que tentam falar contra o governo, dizer alguma coisa contra o governo. Umberto Eco também nos traz o fascista, ele é capaz de confraternizar com seu inimigo em determinados casos. Ele traz também que o fascista, ele despreza os fracos. O fascista, ele é elitista. O fascista, ele beneficia a classe mais alta, a classe burguesa, ele beneficia os mais ricos, porque é quem é pertinente, né? Aqueles que é pertinente para eles. Quem não é quem faz parte da classe mais baixa, infelizmente, não tem vez, né? Não é excluído, é minoria. Aí, chegamos na 11ª característica do fascismo, que é extremamente curiosa. Por que é extremamente curiosa? Porque nós vivemos vários e vários episódios onde tivemos a oportunidade de analisar essa característica, que é o messianismo. O representante do fascismo, o líder do fascismo ou de qualquer outro regime autoritário, ele é considerado o salvador. Ele tem um discurso no qual ele promete mudar tudo aquilo que está. Ele tem o discurso de mudar o status quo, ou seja, ele promete fazer uma revolução e mudar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que ele acha que está errado, né? E então aí nós temos na história diversos líderes que se comportaram dessa maneira messiânica. O líder messiânico, ele tem o discurso de que vai salvar e de que vai mudar o status quo. O que isso significa? Que ele vai arrancar, ele vai triturar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que os apoiadores deles acham que está errado, e vai fazer uma revolução. Aí a gente tem a 12ª característica, que é o machismo e o desprezo, né, pelo público feminino, pelo gênero, né, feminino. Talvez Benito Mussolini seja um pouco diferente nesse sentido, porque como ele tinha crescido no Partido Socialista, ele defendia o direito ao voto feminino e também ele defendia a questão de ter a imposição do salário mínimo. Defendia essas duas ideias que vêm de uma vertente mais progressista, de uma vertente mais à esquerda. Mas isso não significa que ele era da esquerda, tá? É só para contextualizar, porque ele nasceu, né? Ele cresceu sendo militante do Partido Socialista, ele teve influência dos pais dele, né? O pai dele era um militante do Partido Socialista. Então, de certa forma, ele diferia um pouquinho dos outros líderes de extrema-direita por conta disso. Mas também não é nada, né, absurdo. A gente não pode levar isso. Então o cara era de esquerda. Não era assim. É só para contextualizar. Em 13º, nós temos o populismo. O populismo, ele é uma característica muito forte também de regimes autoritários, de regimes que fazem uma espécie de lavagem cerebral na cabeça dos eleitores, das pessoas, dos apoiadores. Por quê? Porque eles levam um discurso muito simplista. Eles abraçam essas causas que a população, a massa quer, a massa está defendendo, e a partir disso eles conseguem apoio. E só que vale lembrar que o fascista, ele é um populista seletivo. Por quê? Porque ele abraça a causa de elite, ele abraça a causa das classes médias que estavam com medo, né, do que poderia acontecer com o futuro econômico da Itália. Então a gente tem essa característica do populismo seletivo na questão do fascismo. E por último, a gente tem um vocabulário pobre que é utilizado. Por quê que é o vocabulário pobre? É curioso isso, porque é um tipo de vocabulário que funciona como um mecanismo de coibir as pessoas de desenvolverem o seu senso crítico. Então elas leem aquilo, elas acabam absorvendo aquela propaganda, aquela verdade que é
imposta e que é disseminada pelas mídias e que são apoiadoras, né, e mídias estatais e, enfim, são apoiadores do governo, e elas levam isso como verdade absoluta e não têm a capacidade de raciocinar, de pensar que aquilo, poxa, isso talvez esteja errado. E a partir do momento que você usa um vocabulário muito simplista, para elas tá tudo bem, tá tudo fácil de entender. Então, por que essas pessoas vão procurar um raciocínio um pouco mais complexo, algum texto ou algum artigo que vai divergir desse tipo de regime, se é algo que exija mais raciocínio e que exija mais exercício intelectual? Então, justamente para evitar que isso aconteça, o fascista, o regime autoritário, ele tem essa característica de utilizar uma linguagem simples para evitar que as pessoas desenvolvam a sua capacidade de criticar. E alguns historiadores, eles nos trazem um complemento dessas características do fascismo, e aí a gente pode destacar a exaltação dos valores tradicionais. O que é essa exaltação dos valores tradicionais? É toda aquela defesa da família tradicional, de que existe uma ética, uma moral a ser zelada, a ser prezada, e que ela não pode em nenhum momento ser ferida por princípios que são considerados imorais. A gente tem isso como característica do fascismo, uma exaltação e uma defesa pelos valores, por aquilo que é considerado tradicional, aquilo que é considerado normal para a sociedade, aquilo que é considerado normal para quem é apoiador do fascismo. Aí a gente tem também o desprezo pelos valores liberais, ou seja, toda liberdade individual é sufocada. Valores democráticos, o direito de falar, o direito de contestar, o direito de se posicionar não é levado em consideração, é desprezado. Então, uma forte característica do regime fascista é oprimir essas liberdades, esses valores liberais. Essa liberdade de você se expressar, a liberdade de expressão, ela não é em nenhum momento considerada e respeitada dentro de um regime fascista. Aí a gente tem a mobilização das massas também, que é um valor muito importante, que é uma característica muito importante. Por quê? Porque a mobilização das massas, ela se dá graças à manipulação da mídia, tá? A gente tem aí a mídia como um instrumento muito forte de manipulação, de mobilização, a partir de propagandas estatais e meios de comunicação que são do governo, tá? O governo ele passa a ter um controle sobre isso e passa a fazer propagandas que são em prol daquele regime. Então aí você tem como exemplo o fascismo e a gente tem o nazismo. Todo mundo já ouviu falar da questão da propaganda nazista, né? E eu futuramente até pretendo fazer um vídeo sobre isso, porque é muito importante a gente fazer uma análise minuciosa do quanto a mídia contribui para essa manipulação das pessoas. As pessoas, elas olham aquela propaganda e tomam aquilo como verdade, como aquilo que é certo. E por último, a gente tem a intervenção estatal. A gente tem um Estado muito forte como característica do fascismo. Assim como as liberdades individuais, os valores liberais, eles eram suprimidos, o liberalismo econômico também era. Não era permitido que empresas privadas se articulassem, tivessem autonomia. Então, o Estado vem como um forte interventor. Por quê? Porque a economia estava dilacerada, a economia estava totalmente destabilizada. Então, para isso, o Benito Mussolini, o líder, ele utiliza o Estado como método para tentar melhorar, tentar restabelecer a ordem econômica. Então, a gente tem aí a supressão dos valores de liberalismo econômico. Não existia um liberalismo nessa época, né? Não era permitido. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês sobre o que é o fascismo. Como eu disse anteriormente no vídeo, o fascismo, ele é um conceito que ainda é extremamente contraditório. Ele é considerado de extrema-direita para a maioria dos pesquisadores, porque, como eu falei, ele surgiu por medo da ascensão do socialismo. Nós temos o fascismo como
um grande exemplo de Estado autoritário e que é preciso sim ser combatido, porque a partir do fascismo nós temos o surgimento do neofascismo, que são políticas que acabam flertando, né, com o fascismo clássico italiano, e são políticas que desprezam a coletividade, que desprezam as minorias, e tudo isso tem que ser combatido, tá? E como eu falei para vocês, eu não quero colocar nenhum Estado, não quero classificar nenhum Estado, nenhum governo atual como fascista ou como não fascista. Eu quero que vocês olhem esse vídeo, analisem as características e tirem as suas conclusões por conta. E é importante a gente fazer isso num momento onde esse termo está muito em evidência. Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a gente tem uma manifestação muito grande, uma movimentação muito grande na internet, nas ruas. Só para vocês terem uma noção, no Fantástico, domingo agora, passou uma reportagem que aponta o aumento da pesquisa da palavra fascismo no Google em 1126% em apenas uma semana. Então, é importante a gente estar procurando, a gente estar querendo saber de como surgiu, quais são as características, do porquê que toda essa movimentação está acontecendo. É importante a gente se preocupar, é importante a gente estimular o nosso senso crítico. Como eu falei para vocês, lembrem que uma das principais características dos governos autoritários é justamente tentar suprimir essa galera que tem um senso crítico, que é divergente, que pensa diferente. A gente não pode deixar que nossas liberdades individuais e as nossas crenças, os nossos ideais sejam oprimidos, sejam sufocados. Então, por isso, nós precisamos sim trabalhar o nosso senso crítico e procurar saber e não acreditar em tudo que é estabelecido como verdade. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, curtam, compartilhem o vídeo e até a próxima!